Muito obrigado. Queremos realmente que Deus nos visite hoje mais uma vez. Se Deus sentir, acho que com mais uma sessão a gente pode terminar essa série, né? Na vez passada nós falamos sobre Jesus, né? A pessoa de Jesus, o ministério de Jesus em trazer o reino. Nós estamos olhando para o reino como tema central da Bíblia. Claro que o tema central é o próprio Jesus, mas ele é a pessoa, ele é quem traz o reino. Então, nós estamos vendo que essa visão do reino abre muita coisa, né? Desde o início das Escrituras até o final, nós vemos assim que é algo que não é tanto eu quero ir para o céu, que sempre tem sido um tema central da igreja, assim, né? Que Jesus veio para que eu pudesse escapar do inferno e ir para o céu, e isso é maravilhoso. Realmente ele veio para nos tirar a condenação e nos dar uma vida eterna. Mas o reino é um desejo de Deus. Então, quando a gente vê a centralidade do reino, nós vemos que é algo que Deus quer. Agora, não é, como eu falei, acho que desde a primeira aula, não é que Deus tenha uma sede, uma necessidade de ter pessoas debaixo do controle dele. Mas Deus tem um desejo de ter um ambiente de amor, de comunhão, de interação. Ele anseia por isso, ele anseia por família. Então, esse é o tema central. O reino tem sua manifestação, Jesus como rei, Deus como rei sobre toda a terra, sobre todo o universo, todas as coisas convergindo nele, todas as coisas submissas à vontade dele. Mas o reino de Deus na Bíblia é algo que abre nossos olhos para assim, para um ambiente, para uma família, para uma interação que Deus deseja, e Deus deseja justamente que nós estejamos em tanta comunhão com Ele, que nós sejamos felizes, realizados, mas não numa felicidade, numa realização enganosa, que nos leve assim a uma escravidão, na verdade, mas uma felicidade que é verdadeira, que é o relacionamento, que é a doação, que é a natureza de Deus, né? Deus é maravilhoso, Deus é amor, Deus é perfeição, Deus é diversidade, Deus é tremendo em todos os aspectos, e toda a eternidade vai ser pouca para a gente conhecer realmente quem Deus é. Então, isso uma perspectiva, um horizonte maravilhoso. Então, hoje, nós vamos falar sobre o tempo da igreja, né? Que vai desde uma parte do Novo Testamento, né? Que a partir da ressurreição, da ascensão de Jesus, o livro de Atos, as epístolas, o tempo da igreja, mas se estende até os dias de hoje. Então, nós também queremos entender no tempo de Israel e até no tempo do Jardim do Éden, nós queríamos entender onde está esse reino e o que Deus estava realmente querendo em cada época. Então, a pergunta para nós hoje também, no nosso foco hoje, e esse tempo da igreja, né? Como é que isso também se encaixa? Jesus falava sobre o reino, mas aí veio a igreja e parece que o foco mudou, parece que aos poucos as pessoas não falavam muito no reino, pelo menos no sentido assim nos mesmos termos que o pessoal de Israel entendia reino. Então houve muita mudança e até houve essa questão de Israel, igreja, Velho Testamento, Novo Testamento, tempo de Jesus, tempo da igreja, tempo do milênio. Então,
Parece até meio simples se a gente for olhar, mas é bem complexo quando a gente procura entender as relações. Então, se você está acompanhando o nosso esboço, nós estamos no Algarismo Romano número 5, o reino na era da igreja, e a primeira pergunta que, na verdade, nós vamos discutir mais essa pergunta, a resposta dessa pergunta, nós vamos discutir mais na próxima sessão. Mas a pergunta é: a igreja tomou o lugar de Israel? Então, tinha Israel, veio Jesus, e aí tem todas as linhas diferentes. Deus rejeitou Israel, não foi temporário, não, como é que é? Tem duas coisas, Deus está trabalhando com os dois simultaneamente, paralelamente, enfim, tem vários aspectos. Mas a primeira coisa que eu quero mostrar aqui, nesse primeiro item, se a igreja tomou o lugar de Israel, é que realmente, quando nós pensamos na igreja, quando nós pensamos na mensagem de Jesus, é muito importante entender que a igreja é a continuidade. Então, Jesus veio, ele veio para Israel. O anjo anunciou para Maria que o filho dela iria sentar no trono de Davi como rei sobre Israel. Jesus falava com os discípulos sobre sentar em 12 tronos e governar as 12 tribos de Israel. Então, tem uma linha muito clara de continuidade. Ao mesmo tempo, houve uma mudança muito forte, e isso a igreja muitas vezes não entendeu como essa mudança, mas não podemos negar que houve uma mudança, e até mesmo houve em Jesus um novo começo. Então, nós precisamos manter essas duas coisas. Jesus é filho de Davi, é da tribo de Judá, é da linhagem de Abraão, é continuidade do propósito de Deus. Deus não abandonou suas promessas, mas Jesus foi o início de algo novo, e até mesmo a escolha de 12 discípulos, tornar os 12 apóstolos, e que ele até mesmo falou: vocês vão sentar em 12 tronos sobre as 12 tribos. Mostra que Jesus estava fazendo um novo começo, mas sem cortar com Israel. Então, os 12 apóstolos seriam como Jacó com os 12 filhos, seria o início de uma nação, mas início e continuidade. Então, às vezes dá nó na cabeça, mas nós precisamos manter esses dois lados. É uma continuidade, mas houve uma mudança, sem dúvida nenhuma. Jesus veio aí, é só ler o livro de Hebreus, a Epístola aos Hebreus, nós temos todas as mudanças que Jesus trouxe, não tem mais um sacerdote de acordo com a ordem de Levi, nós temos um sacerdote da ordem de Melquisedeque, os sacrifícios de animais pararam, temos uma melhor aliança, o sangue de Jesus, nós temos a realidade da casa de Deus, não somente as sombras. Então, tem muita mudança, muita coisa que Jesus veio e que chocou os judeus e que, além dos erros da igreja, muitos erros da igreja na história, mas realmente para a nação de Israel naquela época e para os judeus ortodoxos hoje é difícil assimilar. É difícil assimilar como que mudou tanta coisa. Então, vamos só dar uma passada rápida por essas referências que eu coloquei aqui, né? Para a gente confirmar a verdade das Escrituras de que a igreja constitui uma continuação de Israel, com mudanças, com alterações, mas é a continuidade daquilo que Deus tinha iniciado desde Abraão. Então, nós temos Gálatas 3:29, que fala que
todos, gentios também, todos nós, pela fé, somos filhos de Abraão. Efésios 2 fala a respeito ele fala sobre os gentios, vocês que antes estavam longe, cortados, vocês não faziam parte da comunidade de Israel, agora vocês foram aproximados, agora vocês fazem parte. Então, não é uma coisa separada, não é uma coisa, não, Israel acabou, não quero mais saber. Não, é uma continuidade, mas tem algo novo. O Messias veio, né? A mudança da aliança, que não é a mudança do caráter de Deus, não é a mudança da santidade de Deus, mas Deus trouxe a nova aliança que é no coração. Romanos 11, que nós sempre citamos, que fala que nós, como gentios, fomos enxertados. Deus não plantou uma nova oliveira, Deus não começou um projeto diferente, mas Ele transformou esse mesmo projeto em algo mais completo, Ele deu continuidade àquilo que Ele tinha iniciado tanto tempo antes. Então, nós fomos enxertados na oliveira que já existia, na raiz, tronco, nos patriarcas e tudo que Deus tinha feito. Então, essa é a primeira, assim, o princípio aqui. Todos esses 3 pontos na letra A é para mostrar que o propósito de Deus continua. E é algo quando nós, porque acho que todos aqui já ouviram bastante sobre a teologia da substituição, e eu vou entrar nisso mais na nossa próxima sessão, mas é importante entender que a igreja entrou não para expulsar Israel, não para tomar o lugar, mas para dar continuidade. Então, Efésios 2, outra vez, nós fomos aproximados para fazer parte da comunidade de Israel. Romanos 11, nós fomos enxertados para fazer parte da mesma oliveira. E Romanos 11 ainda vai explicar, que isso para a nossa próxima discussão, mas como nós estamos falando desse contexto, muitos galhos da oliveira original foram cortados, porque uma grande parte da nação de Israel não aceitou o Messias. Então, Deus não arrancou a oliveira, ele cortou alguns galhos que não estavam aceitando o Messias e enxertou os gentios, as nações, dentro da oliveira original. Mas o plano dele, como também fala em Romanos 11, é trazer esses galhos cortados de volta. Bom, isso é um grande assunto e nem é o nosso ponto principal nesses estudos, mas não tem como falar do reino de Deus sem mencionar essa questão. E nosso próximo estudo, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas número 2, assim como Israel foi chamada para ser uma nação santa, um sacerdócio real, a luz do mundo, nós vemos em 1 Pedro 2, em Efésios 5, e Jesus falou em Mateus 5 também, que nós somos chamados para ser a luz do mundo. E Pedro cita exatamente as mesmas palavras que Deus falou com Moisés no Monte Sinai. Estou separando Israel, estou separando vocês como minha propriedade peculiar, como uma nação santa, que vai ser uma nação de sacerdotes para o mundo todo. Pedro fala na sua epístola, a igreja tem essa mesma missão, mas não é a igreja separada, a igreja fazendo parte da continuidade daquilo que Deus tinha iniciado. Então, nós temos essa verdade de que a igreja tem o mesmo papel, o mesmo chamado, a mesma missão de Israel,
como continuidade, mas como várias mudanças que Jesus trouxe na nova aliança. Número 3, essa é uma das coisas mais marcantes nessa mudança, nesse novo rumo que Jesus deu para o reino de Deus, é que agora o reino, tanto tempo, a ênfase era a terra de Israel, uma nação lá, a casa, o templo de Deus, o sacerdócio, também a descendência de Davi, os reis, né, o trono lá. Então, tinha todos esses aspectos tão enfatizados, tão importantes para o povo de Israel. Eles não conseguiam imaginar o reino de Deus sem esses elementos, porque todos eles eram aspectos essenciais até então. Então, para eles, se Jesus estava anunciando o reino de Deus, ele veio pregando o reino de Deus para eles assim, bom, não, então quando que o senhor vai sentar no trono? Quando que nós vamos ser libertos do Império Romano? Quando que vai acontecer tudo que os profetas falaram? Então tinha todo esse anseio e essa visão. E Jesus começou a falar. Aí tem vários textos aqui também que vocês podem ler com calma, mas a maioria já é conhecida, né? João 4, Jesus falando com a mulher samaritana. A mulher samaritana, depois de ver que Jesus era realmente um profeta, né, sabia tudo sobre a vida dela, ela começou a discutir teologia com ele, né? Então, como o senhor é um profeta, vamos resolver essa questão. Afinal de contas, é a minha denominação que está certa ou é a sua? É essa Maria que a gente segue Jacó, a gente segue um patriarca muito importante, ou é Jerusalém, que vocês acham que só pode ser em Jerusalém? E Jesus falou assim: não é nenhum nem outro. Agora é algo que vai acontecer no interior. E a igreja cita isso sempre, tem que adorar a Deus em espírito e em verdade, não importa onde você está. Então, o reino começa a ter um aspecto espiritual, um aspecto mais invisível, né? Efésios 2 também, no final de Efésios 2, ele fala assim: vocês são um templo espiritual. Vocês estão sendo edificados como a morada de Deus. E aí tem vários outros textos que falam, 1 Coríntios 3, 2 Coríntios 6, Hebreus, né? Fala assim, tudo fala assim, nós somos a casa de Deus, né? Nós formamos, então não tem mais aquele templo de Jerusalém, não tem mais uma coisa exterior. Então, Jesus está mudando o foco para algo interior. E isso trouxe assim um grande conflito, né, para as pessoas que não conseguiam entender como isso ia acontecer. Então esse é o primeiro aspecto, que a igreja é uma continuação do propósito, do plano de Deus, não é um outro projeto separado, mas tantas mudanças fizeram com que as pessoas pensassem: mudou tudo, agora não é mais. E nós que estamos há tantos séculos de distância, a igreja, de maneira geral, tem é, achado que não tem mais, e se tem o reino de Deus, vai ser lá no céu, ou mesmo que seja no futuro na terra, mas agora não tem mais um reino visível. Ao mesmo tempo, nós, como igreja, somos muito ligados às coisas visíveis, né? Somos muito, sim, todo mundo sabe que a igreja, a casa, o prédio, não é a casa de Deus, mas nós temos muita ligação com isso, temos muita ligação com outras coisas exteriores. Então, é muito difícil para nós entender hoje o que é esse reino. Quando nós lemos, Jesus falou sobre o reino, quando nós lemos os textos na Bíblia sobre o reino de Deus, nós temos essa tendência de entender tudo de uma forma mais alegórica, mais espiritual, mais invisível, e isso é um ponto essencial, porque
Durante todo o tempo de Israel, Deus estava querendo um relacionamento, ele queria essa relação de amor. Nós enfatizamos que Israel podia ter terra, templo, descendente de Davi, lei, aliança, podia ter todas essas coisas como eles tinham e não ter o reino, porque eles estavam faltando o essencial. E Deus prometeu pelo profeta Jeremias, por exemplo, assim, eu vou fazer uma nova aliança. Mas a nova aliança de Jeremias 31 não era assim, estou jogando fora tudo que eu fiz, se apaga tudo. Ele estava dizendo, é a mesma aliança, só que agora escrita no coração. Então, letra B, então nós chegamos assim a essa pergunta. A igreja agora, então a igreja é o reino de Deus. E, e essa é uma grande questão que eu quero tentar abordar um pouquinho com vocês, que é qual é realmente a relação, a diferença, a semelhança entre igreja e reino. Então, isso é difícil, porque a gente perdeu bastante a noção completa do que é reino, assim como Israel era muito ligado a coisas mais físicas, materiais, visíveis, a igreja tem entendido que o reino de Deus é interior, mas ao mesmo tempo a gente não vive muito esse interior. Então, nós temos uma dificuldade enorme para saber o que é igreja. E a igreja é a mesma coisa de reino, e nós estamos na igreja e tem o reino futuro, vindouro, mas a gente tem alguma coisa aqui ou nós estamos só esperando aquilo que vem lá depois da volta de Jesus? Então, eu vou ler aqui, né, esse resumo, né, que está no esboço para a gente ir discutindo. Primeiro ponto aqui, na letra B. A igreja é a expressão do reino de Deus, assim como Israel era antes da vinda do Messias. E lá em Mateus 16, Jesus disse que estava dando as chaves do reino para Pedro, por causa da revelação que ele teve de Jesus como Messias. E lembra naquele texto tão famoso que citamos na última vez, que Jesus falou com um sábio, um mestre em Israel, Nicodemos, e falou assim: você nem vai conseguir enxergar o que é o reino se você não nascer de novo. Então, Pedro teve essa revelação e Jesus falou assim: com isso você começa a ter as chaves do reino. E você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, percebe, nós temos uma ligação, e até coloquei no final aqui, a igreja, do ponto de vista de Deus, é inseparável do reino. Nós temos a igreja do ponto de vista nosso, né? Nós organizamos uma igreja, nós temos instituições, o que nós chamamos de igreja, isso é uma coisa. Agora, a igreja do ponto de vista de Deus é inseparável, assim como Israel é inseparável. O chamado de Israel, o povo de Israel, é o povo do reino. Só que, assim como Israel perdia a essência do reino, e aí só tinha casca, só tinha coisa exterior, mas não tinha mais o conteúdo, isso também acontece na igreja. Então, na verdade, assim, né, hoje não tenho condições de voltar lá naqueles pontos que nós vimos sobre Israel, mas você pode fazer um paralelo, assim, que a igreja é continuação. Então, tudo que nós aprendemos sobre Israel e o reino é válido para a igreja e o reino. Que tudo que Deus quer é através de uma relação de amor, aliança coletiva, né, o corpo, família, enfim, todas as coisas que Deus foi mostrando que estavam meio encobertas às vezes para Israel,
mas isso é válido também para a igreja, só que assim como Israel ficava cego, não conseguia entender, se afastava, ficava preso muito nas coisas exteriores. Nós temos um rei, nós temos uma terra, nós temos não sei o quê, então nós temos o reino. A igreja também se apega a certas coisas como se isso fosse essencial, quando não é o essencial. Então, a mesma coisa que acontecia que aconteceu muitas vezes com Israel, aconteceu e acontece com a igreja. O que é isso? Que, embora nós tenhamos Jesus como nova aliança, nós temos o evangelho, nós temos o princípio de o que é a igreja, temos o batismo, temos várias coisas que fazem parte assim daquilo que Jesus ensinou e que os apóstolos deram continuidade. Nós podemos ter muitas dessas coisas e não ter o reino. E isso não significa necessariamente isso aí, porque é uma coisa que só Deus avaliar, né? Por exemplo, quantas pessoas da nação de Israel não serão nem salvas? Nós não sabemos, né? As escrituras não falam Saul, Salomão, sei lá, outros, alguns que foram que andaram os caminhos de Deus por um tempo, depois se afastaram. A Bíblia nunca trata dessas questões. Eles vão para o céu, vão para o inferno. Não adianta a gente especular, não tem essas respostas. E, principalmente, a questão de que muitas pessoas da nação de Israel não andavam nos caminhos de Deus, eram completamente afastados. Então, a mesma coisa acontece com a igreja. Nem todos aqueles que fazem parte de uma igreja, como nós sabemos, né, não são necessariamente membros ou participantes do reino. Mas faz uma confusão a gente entender porque nós podemos coletivamente. Agora, esse é o ponto principal. Porque, claro que se as pessoas em Israel estavam servindo outros deuses, abandonaram Deus, como é que eles podiam, nem podiam ser considerados realmente parte da aliança? Eles estavam quebrando a aliança. Então, se nós temos pessoas na igreja que não realmente não têm uma relação com Deus, não estão servindo Deus, evidentemente, na verdade, não fazem parte da igreja, mas isso muitas vezes não cabe a nós avaliar. Agora, a questão mais delicada, mais difícil de perceber, é que coletivamente nós podemos estar servindo a Deus, podemos estar andando nos caminhos de Deus, e o melhor exemplo disso no tempo de Israel é o tempo do cativeiro. Isso acontecia antes também, mas assim, ficava muito claro no cativeiro. No cativeiro, eles não eram reino de Deus, porque eles estavam debaixo do império da Babilônia. Então, eles não faziam parte desse reino de estar debaixo das ordens de Deus, não tinham liberdade, não tinham condições de fazer as coisas que Deus queria. Então, eles não faziam parte do reino, mas, assim como Daniel, tinha muitos ali que eram fiéis a Deus. Então, essa que é a questão que nós queremos tentar entender um pouquinho. Quando é que a igreja não é o reino? E isso é uma questão profunda para a gente entender, porque, e como todas essas coisas, assim, não tem não tem uma fórmula, não tem uma descrição, não é uma coisa muito simples, né? Eu não estou sugerindo que a gente tire conclusões assim muito racionais sobre todas as coisas, mas a verdade é que existe uma diferença entre o povo de Israel, quando realmente estavam debaixo do governo de Deus, quando estavam expressando que Deus
pelo menos em alguma medida, pelo menos, assim, lembra que o reino no Antigo Testamento, no tempo da igreja, o, o reino em plenitude é só depois que Jesus voltar. Não vai ter mais confusão quando Jesus voltar, e principalmente no final do milênio, quando a Nova Jerusalém descer, quando Deus estiver habitando, mas mesmo quando Jesus estiver reinando sobre a terra, muitas coisas que a gente não sabe exatamente como que vai ser, mas assim, aquela descrição de Apocalipse 21, aí é o reino, aí não vai ter nenhuma confusão. Reino, não, ali é o reino de Deus, porque ele está presente. Agora, até que chegue esse dia, o reino é possível, tem aspectos, tem dimensões que Jesus trouxe o reino na primeira vinda, mas não é um reino completo. Não, ele mesmo falou assim: quando o Filho vier na sua glória com o reino, Jesus mostrou o reino, mesmo ele estando presente na terra, o reino não era uma realidade presente ainda, total. Mas, então, aquela coisa, o reino veio em primícias, em amostras, em demonstrações, em sinais, mas o reino em plenitude só depois. E aí tem essa questão que nós perdemos facilmente, assim, se você olhar a história de Israel e se você olhar a história da igreja, na grande maioria do tempo, nós não estamos vivendo o reino, porque nós não temos esses aspectos, mesmos aspectos que podemos ter agora. Então, existe algo, e como sabemos, né, por nossa prática e tudo assim, é tão fácil, é tão fácil a gente, avivamentos vêm e trazem a presença de Deus e tem algo muito verdadeiro, mas aí com pouco tempo e sem perceber praticamente aquela presença de Deus ou aquela realidade, o amor de Deus começa a desaparecer e a essência vai embora. Eu estava pensando hoje como é que a gente consegue imaginar isso melhor. Eu não sei se isso vai ajudar, mas vamos pensar em família, porque família é realmente a, a expressão, né? A família é um microcosmo, é uma pequena célula, mas toda a ideia do reino de Deus é ser família, né? A divindade, Pai, Filho e Espírito Santo são uma família. Efésios 3 fala que todas as famílias, no céu e na terra, têm sua derivação em Deus. Então, tudo para Deus é família. Agora, é claro que nós, também, como família, nós vivemos algo parcial, algo incompleto, mas nós temos possibilidade, é possível viver em algumas dimensões, em alguns aspectos, como família, né? Isso é uma coisa maravilhosa, é um pouco do céu na terra, você viver a realidade de uma família. Agora, pense comigo, quando é que uma família tem toda a aparência de família, não é família? Não é fácil a gente imaginar isso, e infelizmente muitas vezes nós vivemos isso contra a nossa vontade, mas muitas vezes cada um tem uma história, cada um viveu, né, sua família de criação, ou outras situações que são contra a nossa vontade. Mas eu não estou nem falando assim de separações, de brigas, de afastamento. Quando é que uma família que tem marido, esposa e filhos, tem tudo que aparentemente faz parte de uma família, mas quando é que uma família parece ser família, tem toda a aparência de família, mas não é família? É quando não tem aquilo que realmente é o ar que a família respira, o sangue, a seiva,
O que é que realmente traz o ambiente de família? É aquilo que Deus é, o amor. Então, quando não tem uma verdadeira relação, e aí a gente pode falar assim, mas toda família tem amor, mesmo que tenha brigas ou coisa assim, mas eu estou falando assim sobre não ter, porque o amor envolve várias coisas, confiança, transparência, é, realmente desejo de servir, doação. Então, você pode ter uma família que tem todas as aparências exteriores de ser uma família, mas se você pudesse conviver, se você pudesse ver o que acontece ali dentro, você ia ver que não tem comunhão, não tem abertura, não tem confiança, cada um vive totalmente uma vida separada. São pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, mas não têm uma verdadeira relação. E mais uma vez, eu estou dizendo que a melhor família que existe não é perfeita, claro, tem muitas limitações, tem muitas coisas que cada um, a família de cada um, nós poderíamos, devemos sempre avançar para ter algo mais plena. Mas isso que é o reino de Deus. O reino de Deus é quando tem a essência, é quando tem o ambiente, é quando tem algo que realmente flui. E isso não existe só horizontalmente. Se não tiver Deus junto, né, a família não funciona, a igreja não funciona, não tem esse ambiente de reino sem Deus estar presente. Mas nós estamos ainda buscando isso e por isso que a igreja ela é a expressão, ela foi gerada para ser a expressão do reino de Deus. Mas ela pode ter uma aparência, ela pode ter várias coisas que fazem parte da vida de igreja, como Deus planejou, assim como Israel tinha muitas coisas daquilo que fazia parte de um reino, mas se não tem a essência, aí você perde e daí a pouco começa a degenerar. Então, essa tem sido a história de Israel e tem sido a história da igreja, ok? Então, resumindo, do ponto de vista de Deus, a igreja é esse povo que nasceu de novo. Houve uma nova definição. Não, a igreja, o povo de Deus, não são apenas os descendentes de Abraão, o povo de Israel. Então, houve uma abertura, houve uma mudança, e o próprio povo de Israel só pode fazer parte do reino se eles também nascerem de novo. Então, tem um novo requisito para fazer parte do reino de Deus. E mas essa essência da igreja, do ponto de vista de Deus, a igreja é esse templo agora que que estamos vivendo depois da vinda de Jesus, como Israel era antes, agora é o tempo da igreja, é a era da igreja. Mas essa igreja, que do ponto de vista de Deus é uma expressão do reino, como Israel era uma expressão do reino, mas podia perder, a igreja também, muitas vezes, tem perdido a essência do reino. E nós precisamos entender cada vez mais o que falta, qual que é a essência e como nós podemos buscar. Ok? Na letra B, número 3, eu coloco que para a gente saber se a igreja é realmente o reino, nós temos que começar a comparar com aquele reino de ponta cabeça, com aquelas características, com aquela igreja, com aquele reino que Jesus descreveu. Ok, letra C, então, para a gente começar a pensar sobre a essência
a essência do reino, que se a igreja não tivesse essência, ela continua, não do ponto de vista de Deus, mas do ponto de vista humano, a igreja ela continua sendo igreja, mesmo não sendo reino. Agora, para Deus, realmente a igreja, para ser igreja mesmo, tem que ser a manifestação da vida do reino e a expressão do reino aqui na Terra. Mas do ponto de vista humano, nós podemos ser uma igreja sem ser reino. E mesmo dentro do plano de Deus, eu quero mostrar aqui, tem vários textos que mostram que há uma diferença naquilo que você define como o reino, mesmo em termos do Novo Testamento, em termos de saber que a igreja é a expressão do reino e para Deus não deveria ter nenhuma separação. Então, letra C, número 1, é uma maneira fácil, sim, da gente começar a fazer uma distinção, é que você não busca, Jesus não falou assim, buscar a igreja em primeiro lugar. Não que a igreja não seja importante para Deus, mas o texto, a palavra de Jesus não é buscar a igreja em primeiro lugar. Justamente porque a igreja, como expressão, Jesus sabia muito bem que a igreja, como expressão, ela pode perder o conteúdo, ela pode perder a essência. Então, você não quer a aparência de família, você não quer simplesmente colocar assim, bom, nós temos que ter um pai, nós temos uma mãe, nós temos que ter uma casa, nós temos que ter móveis, nós temos que ter uma mesa para comer. Então, você pode ter todas essas coisas, mas não ter o ambiente. Então, você busca, em primeiro lugar, o ambiente, você busca, em primeiro lugar, a essência. Então, por isso que, em todas as vezes que fala sobre o que é para buscar, o que é o nosso maior tesouro, o que é o bem supremo, nunca fala que é a igreja. Sempre é o reino, porque é o reino que se expressa e forma a igreja. Então, 2 Pedro 1 fala que o reino é eterno, Hebreus 12, sabe aquela passagem que fala assim, como Deus sacudiu as coisas no Monte Sinai, ele vai abalar no fim dos tempos, ele vai abalar céus e terra, tudo vai ser abalado. Puxa Deus, mas tudo, não vai ficar nada. Eu falo assim, não, tem uma coisa que nunca, nunca é abalado. O que é? O reino de Deus. A única coisa, se é que a gente pode chamar de coisa, a única realidade que nunca é abalada, que nunca sofre, que nunca deixa de existir, é o reino. Até mesmo do ponto de vista da igreja, a igreja é abalada, mas o reino não, porque é o reino que gera a verdadeira expressão da igreja. Em Atos 8, tem um texto interessante que fala que Filipe foi para Samaria, Atos 8, 12, ele foi para Samaria e eles pregavam o evangelho do reino, eles anunciavam o reino e as pessoas eram batizadas e formavam a igreja. Então, você não prega igreja, você prega reino. Mas a igreja é o reino. Não, mas a igreja é uma expressão. Você não prega a expressão. Você não fica enfatizando os aspectos exteriores. Essas manifestações, elas são geradas. Mas você prega o reino. E também aí tem o aspecto de que quando as pessoas pregam evangelho, que são boas novas, você está falando sobre uma esperança. Esse reino não é só uma coisa futura. Nós podemos e devemos experimentar a realidade de Jesus, a vida, a cura, a transformação, o relacionamento com Deus, o amor, o novo nascimento. São coisas que nós experimentamos agora,
Mas isso não é a plenitude. Efésios 1 fala assim, isso é o penhor. O que é penhor? É a garantia, é a entrada, é a primeira parte. É, é, é muito bom, é maravilhoso. Agora, imagine a plenitude. Então, o Evangelho traz uma realidade, como o próprio Jesus falou assim: se eu estou expulsando Satanás da vida de vocês, então o reino de Deus chegou. Mas é um reino que ainda vem como primícias, como uma primeira manifestação, como uma primeira parte. Mas nós gememos e ansiamos. Quando nós nascemos de novo, nós experimentamos algo verdadeiro, mas nós ansiamos pela plenitude. Então é difícil a gente. Não, alguns só ficam parados, não, não vai acontecer nada, não dá para viver as bem-aventuranças, não dá para viver a comunidade, não dá para ter a perfeição, eu não quero saber de igreja, está tudo podre, corrompido, e eu vou ficar esperando o reino. Está errado. Nós podemos e devemos, nós precisamos gerar, nós precisamos viver o reino na medida em que pode ser vivido agora. Mas isso que nós temos agora jamais nos satisfaz para dizer assim, pronto, eu tenho tudo que eu quero. Não, eu tenho um gosto suficiente para saber que aquilo que vem na plenitude vai ser muito melhor e eu anseio por isso. E outra coisa, quem está experimentando o reino agora é um remanescente, um pequeno grupo. Nós não queremos o reino só para nós. Nós queremos o reino para todos. Então, o reino de Deus representa uma realidade presente, mas é uma esperança de uma realidade muito maior no futuro. Nossa relação com Deus é maravilhoso ter comunhão com Deus. É maravilhoso a gente conhecer o amor de Deus. É maravilhoso ter o Espírito Santo e saber que nós podemos ter a presença dele. Mas, gente, eu não estou satisfeito com isso, porque eu quero quando Jesus vai morar entre nós. Nós vamos conhecer como nós somos conhecidos. Então, o pouco que nós conhecemos de Deus agora é a esperança e é o gosto que aumenta a nossa sede para que Jesus venha, que o Pai venha, que nós tenhamos a presença real e permanente e eterna. Então, é por isso que é, é, a igreja compartilha essas qualidades quando se funde com o reino, mas quando perde sua essência, perde sua conexão com o reino. Então, é muito difícil de discernir, às vezes. O resultado final, quando nós nos afastamos do reino, não é tão difícil a gente perceber. Mas é muito difícil a gente, às vezes, notar os pequenos desvios, as pequenas ênfases, quando nós deixamos de entender o que é essencial e começamos a ficar muito presos em coisas exteriores, em evidências. E Jesus falava muito sobre isso, né? Ele falava sobre os fariseus que oravam, que jejuavam, que davam esmolas, tudo coisa boa, coisa do reino. Quem é do reino, ora, quem é do reino, jejua. Quem é do reino, compartilha os bens. Mas ele falou: vocês estão fazendo essas coisas, mas isso, vocês não têm o essencial. Como que 1 Coríntios 13, eu posso até dar meu corpo para ser queimado? Tem algo mais difícil do que isso? Doar sua própria vida? Ele falou: você pode fazer isso sem ter o essencial para Deus, que é partir do coração, a ter amor. Então, é por isso que o reino é o bem maior. Porque o que é o reino? É o contato com Deus, é Jesus. Eu não estou falando sobre o reino como uma coisa distinta de Deus. O reino é a presença de Deus, é a conexão com Deus, é o ambiente de Deus, é a família de Deus. Então, é isso que nós percebemos, né?
Atos 14, meu tempo está acabando já, mas Atos 14 também ele descreve como eles pregavam outra vez. Eles pregavam para as pessoas, né? Paulo e Barnabé estavam viajando, estavam pregando o evangelho, e eles pregavam para os discípulos, para as pessoas se tornavam discípulos, as pessoas aceitavam, eram batizadas, ele começou a organizar a igreja, colocava presbíteros, tal, mas aí ele falou assim: queridos, vocês precisam permanecer na fé. O que é fé? Fé não é doutrina. Fé não é confissão de doutrinas, de convicções. Fé é relacionamento vivo com Deus. Vocês precisam permanecer na fé e, por meio de muitas tribulações, vocês vão entrar no reino. Ok, pode ser um reino na sua expressão futura, mas é uma expressão presente também. Porque quando nós temos realmente, nós ouvimos as boas novas, formamos a igreja, que é a expressão do reino, mas é por meio da essência que nós vamos entrar no reino. Então, sempre tem as expressões. Segundo Pedro 1 também ele fala assim: precisa ter todas essas coisas, acrescenta a sua fé, virtude, etc, etc, porque vocês precisam entrar no reino. Então, todos eles compreendiam que a igreja era a expressão do reino, mas que era possível fazer parte de um grupo. A gente fala hoje muito de instituição, mas para eles era mesmo assim um grupo de pessoas, não precisava ter uma instituição, mas podia formar. A igreja são chamados para fora, é uma assembleia, é um grupo de pessoas, precisa ter essa estrutura. A estrutura é importante. Nós nos relacionamos. A igreja, o reino de Deus, não é uma coisa que não tem nenhuma expressão. Ah, tudo bem, cada um na sua casa, todos nós fazemos parte do reino. O reino é uma coisa que você não é tangível. Não, o reino precisa se expressar. E lembrem que Deus quer um reino. E esse reino de Deus que ele deseja depende totalmente de uma relação com ele, de uma correspondência, do ambiente. Não tem outro, não tem jeito de ter nenhum tipo de reino sem ter essa parceria, essa comunhão, essa cumplicidade com Deus. Mas Deus não quer uma coisa que não tem expressão. Deus não quer um algo que nem aparece. Ele quer a terra, ele quer um povo, ele quer nações, ele quer uma expressão visível. Então a igreja também faz parte disso, ainda que não seja época de governar nações, de ter essa expressão mais como o reino de Israel, mas até hoje Deus quer uma coisa visível, Deus quer uma família, ele quer uma interligação. Mas se nós tivermos essa interligação só como uma instituição, como uma coisa organizada, se nós tivermos governo, se nós tivermos regras, se nós tivermos doutrinas, se nós fizermos todas as coisas, nós podemos ser uma igreja, mas não ter o reino. Eu vou ter que parar. Agora já não sei se eu vou conseguir terminar a semana que vem, mas só completando alguns desses itens da letra C, é a pregação do reino que leva ao arrependimento. João Batista veio pregando o reino e isso levava as pessoas ao arrependimento. Jesus, da mesma maneira. 1 Coríntios 4 fala que o reino de Deus não consiste de palavra, mas de poder. Então, você pode ver que nenhuma dessas coisas daria para colocar a igreja no lugar de reino. Né? Porque a igreja é uma expressão, mas a igreja não é
essa essência que constitui o reino. E olha só, esse número 5, tem várias coisas que eu sempre falo, assim, que com certeza Deus tem a gravação disso. Eu não sei se na eternidade eu vou ter o mesmo interesse que eu tenho hoje, que vai ter tanta coisa mais gloriosa Deus revelando naquele momento que eu não vou querer voltar. Mas assim, o discurso de Jesus no caminho de Emaús, quanto que você daria para ter a gravação daquela conversa? Agora, tem um seminário que Jesus deu depois da ressurreição, ele ficou 40 dias falando sobre o quê? O reino de Deus. E foi isso, ele tinha falado durante todo o tempo antes, mas depois da morte, da ressurreição, as coisas ficaram mais claras, e Jesus foi falando sobre o reino, eles estavam tão cheios do reino, que aí chegou o fim do seminário e falou assim: Jesus, então é agora? É agora que vem o reino? Ele falou assim: não, por enquanto não, ainda não naquele sentido de plenitude. Mas olha que coisa maravilhosa, né? Quanta coisa Jesus deve ter falado naqueles 40 dias. Um pouco a gente vai saber através das pregações e das palavras dos apóstolos, né? Número 6, a igreja é formada por pessoas que nasceram de novo, isso é a igreja do ponto de vista de Deus. Nasceram de novo ao ouvir o evangelho do reino. Creem naquele que trouxe o reino, que é Jesus. Vivem no poder do Espírito Santo como primícias e sinais do reino vindouro, que é o que Paulo fala em Efésios 1. E fizeram da esperança do reino prometido seu principal propósito de vida. Então, está aí uma pequena definição e desafio, né? E a número 7, que o reino é dado por Deus e pode ser tomado por ele. Isso é Mateus 21, quando Jesus contou a parábola dos lavradores que não deram fruto, e no final, que ele estava falando com os dirigentes, sacerdotes, os escribas, os líderes do povo judeu, ele falou: o reino de Deus vai ser tirado de vocês e dado a um outro povo que vai dar fruto. E isso é uma coisa assim muito interessante, que ao longo da história da igreja, não que seja uma exclusividade, mas quando nós falamos sobre a igreja, que é o povo de Deus, e que nós podemos viver, nós vivemos como uma organização, temos essas coisas exteriores, mas não são só exteriores. Mesmo o povo de Israel, olha para o povo de Israel, eles guardavam, muitos deles tinham uma esperança verdadeira. Então, nós temos a nossa vida como igreja, muitas vezes tem sido essa igreja que está no cativeiro, essa igreja que não está vivendo aquilo que poderia ser vivido. Nós não estamos usando, nós não estamos desfrutando daquilo que Jesus veio para trazer. E o reino, muitas vezes, a gente percebe que há um mover da presença de Deus, ou avivamentos, né? A gente vê moveres, né? Eu gosto muito de falar dos morávios. Os morávios viveram, eles eram pessoas falhas, muitas brigas, mas eles tiveram uma experiência com Jesus na celebração da comunhão, da ceia do Senhor, e Jesus se revelou a eles, as barreiras caíram, e eles começaram a viver o reino de Deus numa pequena medida. E isso produziu resultados. Então, o reino foi dado a eles. Eles tiveram a graça de receber numa medida, e não estou dizendo que mais ninguém na terra tinha acesso ao reino, mas era uma experiência. Deus estava dando a eles a experiência do reino. E
E isso produziu frutos, né? Eles viveram por bastante tempo nessa realidade. Só que o que acontece? O que acontece com todos os momentos? Na época, os metodistas estavam vivendo algo mais real, recebiam o batismo no Espírito Santo no século XX, ou outros avivamentos. Então, a gente percebe que quando há não só assim um avivamento na sua expressão assim de muita alegria e muita celebração e muita exuberância, assim, mas na vida prática, de amor, de relação, de viver a presença de Deus, de ter os dois ou três, realmente vivendo a experiência de Deus, então Deus dá o reino, mas quando nós começamos a querer os frutos para nós mesmos, nós queremos controlar, quando nós queremos fazer um nome para nós mesmos, quando nós começamos a plantar as torres de Babel, então o reino é tomado. Então esse texto aqui eu acho que é bem interessante para a gente pensar em como muitas vezes o reino vai peregrinando, né? Uma hora está aqui, outra hora está ali, outra hora não está em lugar nenhum, mas o reino é, o mais importante para nós e é o essencial para Deus, né? E quando nós queremos devolver a Deus que todo mundo que se tem amor, se tem uma relação de amor, você não vai ficar feliz enquanto a pessoa que você ama não está feliz. Deus quer a nossa felicidade, mas nós queremos a felicidade dele. Então, quando nós pensamos, o que nós podemos oferecer a Deus? O que alegra, o que satisfaz, o que agrada o coração de Deus? O que agrada é quando nós correspondemos a Ele, quando nós damos espaço para Ele, quando nós cultivamos uma relação verdadeira com Ele, quando a família se torna família de verdade, quando tem a essência, quando tem essa relação viva que vai permitir a expressão de Deus entre nós. E isso agrada a Deus, isso alegra, e isso vai chegar ao ponto em que Jesus vai voltar e não vai ter mais separação, porque esse ambiente não é na terra toda, não acredito que vai ser na igreja toda, como nós entendemos como assim a igreja do ponto de vista assim de instituição, como nós enxergamos exteriormente, mas vai ter o que eu creio que vai ter um ambiente sendo formado de reino em que esse reino que ainda é uma primícia, esse reino que ainda é algo o começo, né? O namoro, o ambiente que Deus quer, então aí vai unir, céus vão unir com a terra e nós vamos experimentar, nós vamos ter o reino em plenitude. Ok? Então, acho que podemos parar nesse ponto aqui e continuar. Pode ser que a gente consiga terminar semana que vem, pode ser que vamos ver como a gente como Deus permite, né? Claro que todas essas coisas tem muita coisa para explorar. A ideia realmente não é dar uma coisa exaustiva, uma coisa completa, mas dar algumas chaves, dar algumas coisas que podem ajudar e que a gente mais quer que isso nos ajude a realmente buscar o que realmente interessa a Deus e buscar aquilo que é de grande valor. Deus abençoe. Ô Cristo, gostaria que você desse uma pincelada lá em Mateus 11, versículo 12, quando fala que o reino do céu sofre violência
e os que usam de força se apoderam dele. Esse é um texto difícil, Wilson. Isso eu fui a Eu, mestre. é, esse versículo que sofre violência, pelo que eu não sou conhecedor do grego nem do hebraico, mas a gente utiliza recursos, né? Mas tem um autor muito bom que chama George Ladd, né? Que escreveu vários livros sobre escatologia, inclusive um tema dele era sobre o reino de Deus. É um autor que me ajudou bastante, né? Nas minhas buscas sobre o reino de Deus. Ele mostrou que esse texto ele pode ser interpretado de várias maneiras. Por que várias maneiras? Porque o tempo do verbo, ele pode ser sofre violência, mas ele também pode ser entendido não como uma voz passiva do verbo, ele pode ser entendido como o reino de Deus avança poderosamente. E que aqueles que são tocados, aqueles que são afetados pelo reino, precisam ter uma resposta à altura, porque o reino de Deus vai avançando. Essa foi a mensagem de João Batista e de Jesus, né? O reino de Deus vem vindo. O que vocês vão fazer? Vocês vão deixar o reino de Deus vir e esmagar vocês, ou vocês vão entrar e abrir o coração para o reino para que não sejam, né, para que o reino não venha para trazer disciplina ou para trazer rejeição. Então, o reino de Deus, isso fez mais sentido, porque eu nunca entendi muito assim, o que é o reino de Deus sofre violência, né? O reino de Deus avança poderosamente. E aqueles que estão ali sendo tocados, que estão ouvindo, que estão sendo visitados pelo reino, sim, essas pessoas precisam responder com totalidade, porque o reino de Deus não é para metade do nosso coração. O reino de Deus não é assim, que bom, né? Talvez no fim de semana eu possa desejar o reino de Deus. Não, o reino de Deus, ou ele ocupa tudo, ou ele não ocupa nada. Então, essa violência, essa reação que nós devemos ter para o reino de Deus é uma reação ao poder do reino, porque o reino é poderoso. Não é que o reino, nós não vamos assaltar o reino, nós não vamos conquistar o reino, mas nós vamos reagir ao chamado do reino com totalidade, né? O reino é o tesouro de grande valor. Eu vou vender tudo para comprar isso, porque o reino ele é tão maravilhoso que não dá para fazer pela metade, né? É impossível. Inclusive, o Mais ou menos contexto ele isso. vai falar que você vai deixar pai, mãe, família, né, em prol desse reino, né? O reino ocupa o antes de todas as coisas. E por causa da nossa maneira que nós deturpamos um pouco a ideia de igreja, por isso que o reino de Deus toma prioridade sobre a igreja. No plano de Deus, eles são inseparáveis. Mas a igreja é resultado do reino e não e por isso que nós não anunciamos a igreja, porque isso acaba sendo algo que nós fazemos com interesse próprio, né? Mas o reino não é nosso. Então nós anunciamos o reino, nós servimos o reino, nós damos nossa vida para o reino, e a igreja é simplesmente uma expressão desse amor que nós temos pelo reino. Amém. Ô, Christopher, queria aproveitar também e uma pergunta, uma colocação, e eu quero saber se o que eu estou pensando está certo, né? Lá em Efésios 2, ele, lá no final do capítulo, ele vai falar que nós somos membros da família de Deus, que é o que você falou bastante hoje, né? E aí ele fala sobre nós
somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, o qual Cristo é a pedra principal. Então, nós poderíamos dizer que esse fundamento dos apóstolos e profetas é o reino de Deus, esse é o fundamento que eles tinham. Então, a igreja vai andar nesse mesmo fundamento dos apóstolos e profetas, porque esse fundamento é o reino de Deus, e Cristo, se ele é a pedra principal, Cristo veio trazer o reino, né? Então, vamos dizer assim, esse sentido de pedra principal, a gente pode entender que Cristo é a pedra principal do reino de Deus? Sim, sim, Jesus é a essência do reino, e os apóstolos, eles são enviados, eles são instrumentos para transmitir Cristo. A gente tem toda a ideia assim de que pessoas, né, que têm o título, que são pessoas grandes. Não, o apóstolo ele é um servo, ele é o último, mas ele está trazendo a essência que é Jesus. Então, a essência do reino é Jesus. Os apóstolos são fundamento porque eles transmitem essa essência que é Jesus. Agora, a expressão do reino é o edifício todo, mas ele é a multiplicação dessa pedra fundamental. Tudo vem da pedra angular que é Jesus, né? E sempre é uma multiplicação e uma expressão daquilo que é dele, né? E é isso que nós estamos falando. Jesus é Deus, Deus é amor, a essência da natureza de Deus e de tudo que Deus é, isso é o reino. E não existe um reino sem a expressão dessa natureza de Deus, né? Christopher, eu também ouço muito falar assim, eu sou da igreja, mas nem sempre, então, eu sou da igreja, participo da igreja, eu sou do reino de Deus, né? Então, às vezes, tem essas coisas que a gente ouve falar por aí, né? A gente participa da igreja católica e tem muito isso. Eu sou da igreja. Então, nem sempre que eu sou da igreja, também eu sou do reino também, não é isso? Não, no plano original de Deus, não deveria ser assim, né? Porque Jesus falou assim com Pedro, lá em Mateus 16, essa é a revelação, esse é o fundamento, você tem as chaves do reino, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, na visão de Deus, a igreja, do ponto de vista de Deus, não deveria ter diferença. Se eu sou realmente da igreja, eu estou participando, estou expressando o reino e estou caminhando para o reino. Que lembra que o reino nós temos uma primícia dela, mas nós estamos caminhando para a plenitude do reino, né? Mas a igreja, do ponto de vista humano, nas nossas organizações humanas, infelizmente não é. Eu posso ser da igreja e não ser do reino. Então, uma boa noite a todos. Deus Boa abençoe. noite.